Graça e paz, que bom que nós estamos em mais um vídeo no nosso canal da nossa série de perguntas e respostas. A pergunta que nós vamos trabalhar agora é acerca do casamento. Em que ocasião pode dar a carta de divórcio? Em que momento do casamento pode uma pessoa se divorciar? É bíblico? Não é bíblico? Algumas igrejas abriram margem aí para um segundo casamento. Muitos têm abandonado as suas esposas ou vice-versa e nunca o divórcio tem sido tão dado e pedido nos últimos dias na igreja como nós estamos vendo agora. Claro que nós sabemos que o casamento é instituído por Deus, constituído pelo próprio Deus, por isso Satanás sempre irá atacar a família, o casamento, por isso que a mídia tem ridicularizado o casamento nos últimos dias, porque nós sabemos que aquilo que é constituído, instituído por Deus, a base da estrutura de uma sociedade é a família. Então nós vamos ver desde o livro do Gênesis, Satanás atacando a família. Em contrapartida, nós temos Deus preservando a nossa família, que Deus continue preservando a sua família, preservando a nossa casa. Mas Jesus, ele diz algumas coisas acerca do casamento, a possibilidade da carta de divórcio. Quando que é permitido dar o divórcio à luz da Bíblia? Lembrando que deve ser dentro da Bíblia Sagrada, porque é a regra de fé infalível, prática, inspirada e inerrante que nós carregamos, que é a nossa Bíblia. Então, nós devemos nos orientar da Bíblia Sagrada, o que a Bíblia tem a nos dizer acerca do divórcio. Mas antes de falar acerca do divórcio, precisamos compreender que o casamento, ele tem por base o amor. Quando nós lemos Efésios capítulo 5, versículo de número 25, assim como Cristo amou a igreja, assim o marido deve amar a sua mulher. Então o texto é muito claro que a base do casamento é o amor. E nós entendemos que o casamento ele é indissolúvel. O casamento ele é constituído por Deus. Nós temos Gênesis capítulo 2, versículo de número 24, você conhece o texto? Vamos partir aqui deste versículo para trabalhar acerca dessa questão e discorrer acerca dessa dúvida, dessa pergunta que vem a nossa série de perguntas e respostas. O versículo 24 diz: portanto deixará o varão o seu pai e a sua mãe, apegar-se-á à sua mulher e serão ambos uma só carne. A carne na Bíblia ela só pode agradar a Deus em duas ocasiões: quando a carne era colocada no altar do holocausto ou quando duas se tornam uma. Fora disso, a carne não agrada a Deus. Nós entendemos então que o casamento é indissolúvel, tem a base o amor, constituído e instituído por Deus, a família, a estrutura da sociedade, por isso que a mídia tem ridicularizado o casamento, por isso que o número de divórcios tem aumentado em nossos dias dentro das igrejas e isso tem nos preocupado muito. Por isso que essa pergunta, ela é rotineira, muitas pessoas têm dúvidas. Agora, por falar em divórcio, o que Deus pensa? Malaquias capítulo de número 2 e o versículo é o de número 16. Malaquias capítulo de número 2, versículo de número 16, a parte A. Porque o Senhor Deus de Israel diz que aborrece o repúdio e aquele que encobre também a violência. E aí o versículo segue. Deus aborrece o repúdio, o divórcio. Deus não se agrada do divórcio. Porém, nós entendemos que o casamento ele deve ser sem mácula, sem mancha. E claro que nós temos Hebreus capítulo 13, versículo de número 4, que diz o autor aos Hebreus: venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, os que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Então o casamento ele deve ser sem mancha, sem mácula, o leito deve ser puro, o casamento deve carregar a pureza. Existem alguns casos que o divórcio foi permitido e aí nós vamos agora trabalhar nessa questão. A pergunta é a seguinte: em que ocasião é permitido o divórcio? O que Jesus tem a nos dizer? Você tem o texto de Marcos capítulo 10, Mateus capítulo de número 5, mas eu vou trabalhar com Mateus capítulo de número 19. Quando os fariseus fizeram essa pergunta para Jesus em Mateus 19,
havia duas escolas rabínicas neste tempo, que era a escola de Shammai e a escola de Hillel. A escola de Hillel era a escola mais liberal. Por qualquer coisa o homem poderia repudiar, dar a carta de divórcio para sua mulher. Já a escola de Shammai era uma escola mais rígida, onde não era permitido o divórcio por qualquer razão. Tinham essas duas escolas. Já os discípulos estavam junto com Jesus quando os fariseus fizeram essa pergunta: em que momento pode dar a carta de divórcio? E eles recorreram a Moisés. Eles queriam saber qual era o parecer de Jesus diante da lei. Mateus capítulo de número 19, olha o que o texto tem a nos dizer. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo de número 19, versículo 2. E seguiram muitas gentes e curou-os ali. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando e dizendo-lhe: é lícito o homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que no princípio criou Deus macho e fêmea? Jesus ele não recorreu à lei, ele recorreu à instituição de Deus no Éden, antes da lei, aquilo que precedia a lei. Agora Jesus vai dizer o seguinte: portanto deixará o homem pai e mãe, e unir-se-á à sua mulher, e serão dois uma só carne. O que Jesus está dizendo é o seguinte: o casamento é indissolúvel, o casamento é um. Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não separa o homem. Aquilo que Deus ajunta, o homem não separa, e aquilo que Deus separa, o homem não ajunta. Você vai ver isso claramente na Bíblia. Disseram-lhe: então, por que mandou Moisés dar carta de divórcio e repudiá-la? Aqui existem algumas pessoas que dizem o seguinte: repúdio e divórcio tem uma diferença nas palavras hebraicas? Sim, mas aqui Jesus está falando dos dois, tanto repúdio quanto divórcio. E o versículo de número 8 diz: disse-lhe ele, Moisés, por causa da dureza do coração. Não era o propósito de Deus, mas por causa da dureza do coração do homem, depois do pecado, depois da queda, então foi permitido repudiar sua mulher. Mas no princípio não era assim. Interessante isso aqui agora. Eu, porém, vos digo. Quando Jesus está dizendo eu, porém, vos digo, ele está dizendo o seguinte: Deus está dizendo. Jesus é Deus. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e a palavra porneia, ela tem um sentido de relações sexuais ilícitas, adultério, qualquer tipo de prostituição. E se casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Observe que o que Jesus está falando não é só acerca do repúdio dentro da casa. Jesus está abrangendo aqui o divórcio junto com o repúdio. No entanto que no versículo 10 disseram os seus discípulos: se assim é a condição do homem relativamente à mulher, então não convém se casar. Então Jesus está falando tanto de repúdio quanto de divórcio. A pergunta que foi feita na nossa série de perguntas e respostas é: quando pode dar a carta de divórcio? Quando existe prostituição, adultério em um dos cônjuges. Aquele que foi vítima do adultério, este pode dar a carta de divórcio. Ele pode pedir o divórcio. Ele pode se divorciar. As palavras é de Jesus. Então, a Maria casa com José. O José adultera. O José entra em relações sexuais ilícitas, mancha o leito, macula o leito que é puro do casamento. A Maria pode pedir o divórcio. Perante a Bíblia, ela pode pedir o divórcio. Mas eu gostaria de enfatizar algo aqui. É claro que você deve lutar pelo seu casamento até o fim. É claro que você deve perdoar. Jesus, ele quer que você perdoe. Mas quando você perdoa e você percebe que não consegue ficar mais junto, porque isso aconteceu mais de uma vez, duas vezes, perdeu a confiança, o texto é muito claro. Ocorrendo o adultério, relações sexuais ilícitas, a Maria pode dar carta de divórcio. E se a Maria tivesse cometido adultério contra o José poderia dar a carta de divórcio. Ele poderia pedir o divórcio. À luz da Bíblia, ele não estaria errado. Então, este é um caso. A pergunta que foi feita em nossa série de perguntas e respostas é a seguinte: em quais ocasiões pode dar a carta de divórcio? A primeira delas é quando há adultério em uma das partes. A parte lesada, esta pode dar a carta de divórcio. Claro,
deve lutar pelo casamento, procurar o perdão, procurar auxílio de pessoas espirituais, entrar em oração para assim dar o perdão. Se não conseguir ficar junto, está livre. A outra pergunta que não foi feita, mas eu sei que gera muitas dúvidas: o José ou a Maria, aquele que foi vítima do adultério, que deu o divórcio, ele estaria livre para casar novamente? Aqui em Mateus 19 não está claro. Mas quando nós recorremos ao texto que os próprios fariseus usaram para fazer a pergunta para Jesus, nós vamos perceber que sim, que é Deuteronômio capítulo de número 24, o nosso quinto livro aí do Pentateuco. Versículo 1: quando o homem tomar uma mulher e se casar com ela, então, será que se não achar graça aos seus olhos, por nela achar coisa feia ou qualquer coisa, se ela cozinhasse e ele não gostasse, por causa da dureza do coração do homem, aquele já repudiava a mulher. Ele lhe fará por escrito de repúdio, e lhe dará na sua mão, e despedirá de sua casa. Se ela, pois, saindo na rua, for e se casar com outro homem, e este último homem aborrecer e lhe fizer escrito de repúdio, e lhe der na sua mão e se despedir da sua casa, ou se esse último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então o seu primeiro marido que a despediu não poderá torná-la e tomá-la para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, que é abominação perante ao Senhor. Assim fará pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Em Deuteronômio capítulo de número 24, a mulher que recebeu a carta de divórcio, ela poderia partir para um outro casamento. Então, quando Jesus diz aqui que aquele que sofreu adultério, e eu quero lembrar aqui você, sempre procurar preservar a família e o perdão. Mas se não tiver possibilidade, pode dar a carta de divórcio e está livre para um outro casamento. Assim não comete adultério. Agora, a pessoa no Antigo Testamento que cometia o adultério, em Deuteronômio capítulo de número 22, ela era apedrejada até a morte. Como nós não estamos na lei, mas na graça, Jesus, por não permitir que a pessoa fosse morta a pedradas, ele permitiu a carta de divórcio. Em quais ocasiões? Quando alguém sofre um adultério, relações sexuais ilícitas por parte do seu cônjuge, ele está livre então para o divórcio e para um outro casamento. Nós percebemos que o próprio Jesus deu carta de divórcio a Israel por causa da infidelidade espiritual, o adultério espiritual que Israel cometeu. Quando isso? Isaías capítulo de número 50, versículo de número 1, o próprio Deus, ele deu essa carta de divórcio a Israel. Versículo 1. Assim diz o Senhor: onde está a carta de divórcio de vossa mãe, pela qual eu repudiei? Quem é meu credor? A quem eu vos tenho vendido? Eis que por vossas maldades fostes vendidos, e por vossas prevaricações vossa mãe foi repudiada. E nós temos também, livro do profeta Jeremias, capítulo 3, versículo 1, eles dizem: se um homem despedir sua mulher, e ela se ausentar dele e se ajuntar com outro homem, porventura, tornará a ela mais? Não, se poluiria de todo aquela terra? Ora, tu te maculaste com muitos amantes, mas ainda assim, torna para mim, diz o Senhor. Versículo 6, disse mais o Senhor nos dias do rei Josias: viste o que fez a rebelde Israel? Ela foi-se a todo o monte alto e debaixo de toda a árvore verde, e ali andou prostituindo-se. E eu disse: depois que fez tudo isso, volta para mim. Mas não voltou. E viu isso a sua aleivosa irmã Judá. E quando por causa de tudo isso, por ter cometido adultério, a rebelde Israel, a despedi e lhe dei o seu libelo de divórcio. Vi que a aleivosa Judá, sua irmã, não temeu, mas foi-se também ela mesma e se prostituiu. Aqui uma infidelidade espiritual. Qual outra ocasião que pode dar a carta de divórcio? Nós já percebemos que o adultério, ele dá legalidade e legitimidade para o divórcio. Romanos capítulo de número 7, abra sua Bíblia. Versículo 1. Não sabeis vós, pois, que o que fala aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem todo o tempo em que vive, porque a mulher que está sujeita ao marido enquanto ele viver, está ligada pela lei.
Mas morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que vivendo o marido, será chamada adúltera se for de um outro marido. Mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será chamada adúltera se for de um outro marido. O que nós entendemos aqui? Está muito claro que o marido morrendo, a mulher está livre para um outro casamento. Mas se o marido está vivo e ela der a carta de divórcio e não for por adultério, por relações sexuais ilícitas, como Mateus 19, ou por morte, como aqui em Romanos 7, ela comete adultério se ela seguir um outro casamento e aquele que casou com ela, com a adúltera, também se torna adúltero. E 3 textos na Bíblia vão dizer que os adúlteros não herdarão o reino dos céus. Até o final desse vídeo nós vamos comentar sobre ele. O outro texto é 1 Coríntios capítulo de número 7, versículo de número 39. A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo em que o marido vive, mas se falecer o marido, fica livre para se casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Quais as ocasiões, então, que a mulher pode dar carta de divórcio e até ter um outro casamento? Em quais momentos pode dar a carta de divórcio? Mateus 19, quando há adultério. Romanos 7 e 1 Coríntios 7, versículo 39, quando morre o marido ou morrendo a mulher, aquele que está vivo está livre para um outro casamento. Mas 1 Coríntios capítulo de número 7 também vai dizer o seguinte, olha que texto importante, versículo 12, mas aos outros digo eu, não o Senhor, se algum irmão tem a mulher descrente e ela consente habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem um marido descrente e ele consente habitar com ela, não a deixe, porque o marido descrente é santificado pela mulher e a mulher descrente é santificada pelo marido. A salvação é individual. Ponto. Doutra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Mas se o descrente se apertar, aparte-se, porque neste caso o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, mas Deus o chamou para a paz. Se o irmão é crente e a mulher é descrente e ela quer habitar com ele, não a deixe. Mas se ela consentir em o abandonar porque ele é crente, então pode dar o divórcio e ele está livre, porque Deus não o chamou para a servidão, mas o chamou para a paz. Então nós temos aqui 3 casos onde o divórcio pode ser dado, aplicado, sempre lembrando que o perdão, o amor está acima de tudo, porque o amor é a base do casamento. Mas em Mateus 19, quando há adultério, relações sexuais ilícitas, prostituição em todas as esferas, aquele que foi vítima desse adultério, dessa prostituição, ele está livre para divorciar e para um segundo casamento. Romanos 7, 1 Coríntios 7, 39, quando um dos cônjuges vem a morrer, aquele que vive está livre para um outro casamento. E 1 Coríntios capítulo de número 7, versículo 12 a seguir, nós lemos, se a mulher descrente, ela quer se apartar do marido, porque ele é crente, ele está livre, está em paz, porque Deus não o chamou para servidão. Espero que isso aqui tenha ficado muito claro e que à luz da Bíblia conseguimos responder a pergunta que foi feita em nosso canal, na nossa série Perguntas e Respostas. Se divorciou, se caso a mulher veio a se divorciar ou o homem, não sendo por esses 3 motivos, e deu o divórcio, está com outra pessoa, infelizmente está em adultério, cometeu adultério, e a pessoa que casou com ele também está em adultério. Vou abrir um parênteses aqui. Existem casos que a mulher é espancada ou o marido é espancado, isso ocorre mais com frequência entre as mulheres, maridos espancando mulheres por causa de bebida, vício. A mulher pode dar o divórcio? São casos que precisam ser acompanhados com a igreja precisa acompanhar, entender, mas em casos de agressões físicas, e isso tem se tornado rotina, procurar uma delegacia, fazer o boletim de ocorrência e estar livre sim para o divórcio. A Bíblia, como ela não dá respaldo para o novo casamento em casos assim, a Bíblia se calou neste caso, então eu não vou assumir uma responsabilidade de dizer que eu permito aqui um novo casamento, eu não posso fazer isso, nós não temos tal caso na Bíblia. Acredito eu, separe-se, mas fique só, esse é o meu conselho.
sobre os adúlteros. O que a Bíblia tem a dizer sobre o adultério? Me separei, não foi por prostituição como Mateus 19, a minha esposa não veio a morrer como 1 Coríntios 7:39, como Romanos 7, e me casei com uma outra pessoa, estou em adultério? Sim, está em adultério. E a pessoa que está com você também está em adultério. Mas a pergunta é a seguinte: eu perco a minha salvação? Departamento de salvação não é comigo. Mas o que a Bíblia tem a dizer sobre o adultério, sobre os adúlteros, aqueles que estão na prática do adultério? Nós temos aqui Apocalipse, capítulo de número 22. Olha o que diz o texto, versículo de número 15. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros e os que se prostituem, e os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Vamos também para 1 Coríntios, capítulo de número 6, versículo de número 18 e 19. Versículo 18, fugir da prostituição. Todo pecado que comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca com o próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? E nós temos também um texto muito importante. Olha o que diz Efésios capítulo 5, versículo de número 3. Mas a prostituição, a impureza, a avareza, nem ainda se nomeiam entre vós como convém os santos, nem torpeza, nem parvoíce, nem chocarrice, e não convém, mas antes ações de graças, porque bem sabeis que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, ou idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Então é muito sério o que a Bíblia diz acerca daqueles que se prostituem, que estão em adultério, em fornicação. Espero que eu tenha respondido a sua pergunta e que em nome de Jesus nós iremos nos ver até o próximo vídeo da nossa série de perguntas e respostas. Deus abençoe e vamos de Bíblia.